Olá, queridos, queridas, paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Hoje eu tenho um desafio, está aqui a Bíblia do meu lado, mas eu descobri um celulário aqui no celular e isso proporciona a gente estar onde estiver, escrevendo, fazendo alguma coisa de mensagens que Deus vai dar. Eu gostaria de falar nessa manhã sobre três vazios que mudaram a história da humanidade. E tem tudo a ver com você, comigo, tem tudo a ver com a igreja. Não gosto muito de fazer isso, mas talvez se você olhasse para o lado e dissesse assim, você tem tudo a ver comigo. Era o que você devia fazer, porque temos tudo a ver um com o outro. Há um momento de um vazio que a gente percebe que passa a ser completado, porque você está aí. Eu abro a Bíblia aqui em João 3,16, eu quero que vocês façam mesmo. Aqui eu vou, no finalzinho, usar muito Filipenses capítulo 2, tá? Filipenses capítulo 2. Bom, aqui nós vamos ler João 3,16, e eu creio que para muitos nem precisa abrir a Bíblia, né? Né, Roberto? Então diz assim o texto bíblico: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Paizinho, muito obrigado. Eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor. E nesta manhã, o que nós queremos é ouvir a Tua voz. O que nós queremos é ser alimentados por Ti. O que nós queremos, Paizinho, é a Tua presença em nossas vidas. Fala nesta manhã aos nossos corações. Não aquilo que nós queremos ouvir. Pode até ser, Deus. Mas aquilo sim que nós precisamos ouvir. Isso nós queremos. E ainda mais ouvir de Ti. Usa-me nesta manhã para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, queridas, este versículo, ele, na verdade, é o ponto de partida para entendermos os três vazios que mudaram a história da humanidade. Porque por amor ele se entrega, por amor ele ressuscita e por amor ele passa a habitar em nós que cremos no seu nome. Imagine você se deparar com um terreno vazio, né? E se eu perguntasse a você o que você faria num grande terreno vazio? Se pergunta a mim, eu como pastor, eu já imagino uma grande, bonita, cheia igreja, louvando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Amém. Coisas maravilhosas acontecendo ali. Mas se a gente pergunta isso a um profissional, por exemplo, da área de futebol, ele vai dizer, nesse terreno vazio aí, vazio, eu vou fazer, 2 campos de futebol, 2 quadras, e vou pegar esse espaço aí e vou fazer exatamente aquilo que eu penso, aquilo que vai ser bom para mim. Então, para um pastor, vai ser uma igreja, mas para aquele que trabalha com futebol, vai ser campos de futebol. Para o coração vazio do homem, Deus enviou Jesus para fazer uma grande, maravilhosa e preciosa obra. Amém? Esse coração não fica vazio, porque Jesus já tem e já começou e está fazendo grandes planos nele. Um romancista russo, ele diz que há no homem um vazio do tamanho de Deus. Tem um matemático, Blaise Pascal, diz que há no homem um buraco exatamente da forma de Deus. Exatamente, segundo ele, as silhuetas de Deus. Eu creio exatamente nisso, que há no homem esse vazio. Há no homem essa forma vazia que só Deus realmente pode preencher. Porque o homem está em constante busca de realizações. Quando ele consegue um bom estudo, ele quer um bom emprego. Quando ele quer um bom emprego, ele quer um bom casamento. Quando ele quer um bom casamento, ele quer e vai querendo. E cada vez ele vai querendo mais. Cada vez ele vai querendo mais. O curioso é que na obra de Cristo, o que Cristo fez, o que Ele realizou, Ele nos ensina 3 vazios importantíssimos para nossas vidas. De suma importância. E a partir desses vazios, o vazio que existe em nós começa então a ser
serem preenchidos. O primeiro vazio que eu destaco está exatamente, e não podia deixar de ser, na cruz. A cruz do Calvário. Se a gente olha para essa cruz aqui, a gente a vê vazia. Mas um dia um homem chamado Jesus, para chegar até ela, pagou um preço. E nela se entregou. E nela ele morreu. A crucifixão, queridos, era terrível. Segundo Cícero, um jurista lá da época, de Júlio César, ele diz que a cruz era a mais extrema, a mais cruel e a mais angustiosa forma de punição. Não existia outra. Não tinha outra forma de se morrer de forma terrível como era a cruz. E a Bíblia diz que ele não hesitou. Ele foi em silêncio até aquela cruz. Ele sofreu naquela cruz, para que hoje você pudesse estar aí, para que hoje eu pudesse estar exatamente aqui. Nela o seu corpo foi ensanguentado. Nela ele se sentiu sedento. Nela a sua respiração encurtava a cada momento. Mesmo assim, sem fôlego já, ele diz: Pai, perdoa cada um deles, porque não sabem o que fazem. E ainda sem fôlego, ele busca esse fôlego, pouco que tinha, e diz: está consumado. E naquele momento, na cruz, ele entrega o seu espírito. Até sem forças ali na cruz, ele intercede por nós. E ele decide levar a bom termo aquilo para que ele veio, morrer na cruz do Calvário. A partir daí, querido, quando ele morre, a cruz fica vazia. Não há mais razão de ter um morto. A cruz, ela começa agora a sair de cena. Ela fica vazia, e a Bíblia deixa bem claro isso em Lucas, capítulo 23, 53, não precisa colocar, aqui, ó. Eu fiz aqui um fichamentozinho. O que vou ler aqui agora é a síntese desses 3 versículos. Um homem chamado José, natural de Arimateia, chegando a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o da cruz, pô-lo num sepulcro. A cruz ficou vazia, o corpo foi tirado daquela cruz, porque ele morreu e não havia mais sentido de continuar ali. Já não víamos mais aquele que foi flagelado, já não víamos mais aquele que estava com sede, já não víamos mais aquele homem que sofreu naquela cruz. A cruz agora, ela passa a ficar vazia. E a partir desse momento, do vazio da cruz, agora a coisa muda, porque a partir daí então, começa a surgir uma mensagem, a mensagem de amor, a mensagem de entrega ao mundo, a mensagem salvadora, a mensagem remidora, a mensagem de que o homem se deu e se entregou por amor, e que nos alcançou. A mensagem da renúncia, a mensagem de que a cruz foi para nós o Cordeiro de Deus que se entregou pelos nossos pecados. E essa mensagem da cruz vazia, ela seguiu adiante. Essa mensagem da cruz vazia vem para nós com toda a consciência de que os nossos pecados foram deixados lá, foram entregues ali, de uma vez por todas. O que foi feito naquela cruz foi determinante. Mas a cruz ficou vazia. Queridos, se a cruz fica vazia e nos traz essa mensagem, a gente precisa entender: nós fomos perdoados pelo aquele sacrifício na cruz do Calvário. Nós fomos feitos filhos pelo sacrifício na cruz do Calvário. Nós fomos lavados e remidos por aquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia por isso. Ela ficou vazia. A partir desse momento, querido, Mateus 28, 1, 6, nos diz que esse primeiro vazio nos leva ao caminho de um segundo vazio. Mateus 28, 1, 6, assim: no fim do sábado, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Mas o anjo disse: sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, porque ressurgiu. Ele morre na cruz, traz a mensagem salvadora, remidora para nossas vidas. Vai até o túmulo, mas o túmulo também fica vazio. Nem a morte consegue detê-lo. Nem a morte consegue detê-lo.
Gustav Fjauling diz assim: não fosse Cristo o Senhor ressurgido vivo, não haveria fé cristã em confissão alguma. A realidade da ressurreição se torna fundamental para a fé cristã em todas as épocas, inclusive para nós aqui hoje. O túmulo vazio confirma que nós podemos confiar nele. O túmulo vazio significa dizer que o que ele promete, ele cumpre. O túmulo vazio é para nós a garantia de que nós também vamos ressurgir um dia. O túmulo vazio garante a sua volta. O túmulo vazio garante também o envio do Espírito Santo. Aleluia por isso. O túmulo ficou vazio. Celebremos isso. Glorifiquemos a Deus por isso. Porque ele vai à cruz, mas a cruz não detém, ele fica vazia, ela fica vazia. Ele vai até o túmulo, mas o túmulo não detém, o túmulo fica vazio. E nos traz mensagens interessantes, importantes, que mudam realmente a nossa vida. A cruz, queridos, e a ressurreição são inseparáveis e estão vinculados uma à outra. A gente não para pensar exatamente nessa mensagem. A gente parece que já é tão comum em nossas vidas, mas nós precisamos lembrar que a cruz está vazia. Jesus saiu dela, foi para o túmulo está vazio. Jesus saiu dele, está vivo e ressuscitou. Amém. Amém? Amém. Está vivo, Jesus ressuscitou. Agora tem um outro vazio, e esse eu quero levar um pouquinho mais de tempo. Eu não sei se eu consigo resumir tanto, mas eu vou tentar. A hora não para e o relógio parece que ele fica com os dedos assim apontando para mim. Bom, mas enfim. Para que ele fosse à cruz e morresse, e a cruz ficasse vazia, para que ele fosse ao túmulo, fosse colocado lá, e o túmulo ficasse vazio, gerado pelo amor do Pai, no versículo que lemos no início, uma coisa importantíssima aconteceu. E se você tiver a Bíblia, não precisa ler agora, mas veja esse texto, está em Filipenses 2, do 6 a 8, que diz assim: o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, dando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A palavra no original desse esvaziou-se, ela é tão profunda que teólogos trazem pensamentos a respeito dela. Alguns dizem que ele se despiu da insígnia da majestade. Alguns dizem que ele deixou de lado o modo existente divina. Alguns dizem que ele se tornou alguém sem reputação alguma. Mas o mais importante saber é que para ele chegar à cruz, para que ele fosse a cruz, deixasse vazia, para que ele fosse levado ao túmulo e o túmulo ficasse vazio, ele teve que se esvaziar, ele teve que negar-se a si mesmo, ele teve que ir até a cruz exatamente como homem, sofrendo as dores que você sofre, que eu sofro, conhecendo, sabendo de nós, por empatia, sabendo exatamente de nossas vidas, o que somos, o que sentimos, por que rimos, por que choramos. Ele sabe disso. Ele esvaziou-se de tudo, menos do amor. Foi por amor que ele veio. A cruz ficou vazia, o sepulcro ficou vazio, porque ele primeiro se esvaziou. E assim que, nesse esvaziar, tudo começou. Tudo começou. E o bom, e aí que eu quero ver com vocês, e que o Espírito Santo traz em nossas vidas esta manhã, é que isso teve um resultado. Maravilhoso é que nós estamos aqui hoje pelo efeito dos 3 vazios em nossas vidas: a cruz, o túmulo e do ser de Jesus, tornando-se homem.
Você já parou para pensar nisso? Esse efeito em nós, ele leva a um posicionamento e que a gente não se dá conta dele. Nós, agora, alcançados pela mensagem da cruz, pela mensagem do túmulo vazio, a ressurreição, nós temos que nos posicionar, nós temos que saber qual é o nosso papel, nós temos que saber de que forma estamos mais envolvidos e comprometidos com isso. Porque, quando lemos agora, como li, que ele se esvaziou, Paulo, em Filipenses 2,5, a parte A, começa a trazer para nós um momento de definição. Ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele começa a dizer antes sobre a unidade. A minha unidade com você. A minha unidade irmão com irmão. Como viver isso com vocês? De que forma viver? E ele começa a falar como quem diz assim: olha, eu quero que vocês percebam isso, da importância da unidade que existe em vocês como igreja, em você que está sentado aí do lado da outra pessoa. Há uma importância muito grande nisso, mas, primeiro, você tem que saber que precisa vir em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se não houver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de se esvaziar, de permitir se tornar vazio, para por amor se entregar, e a cruz, e ao sepulcro, e ambos ficarem vazios, assim também vocês precisam ter o mesmo sentimento de se esvaziar, o mesmo sentimento de abrir mão, o mesmo sentimento de negar-se a si mesmo, o mesmo sentimento de abrir o coração e Deus enxergar o vazio e dizer: agora, nesse vazio, eu vou fazer morada. Agora, nesse vazio, eu vou fazer morada eternamente. Nós seremos um nesse vazio. Porque há um propósito. Há um propósito de estarmos vazios. Filipenses 2,13 nos diz: porque Deus é o que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Estarmos vazios tem propósito para que Deus cumpra em nossas vidas, não o que você quer, mas o que Ele quer e o que Ele tem para a sua vida. Amém. Glória a Deus. Se houver espaço para o seu eu ocupando todo ele, não sobrará espaço para o agir de Deus na sua vida. E o que Ele fez na cruz, e o que Ele fez vencendo a morte, para você hoje, significa dizer: eu preciso de você vazio, para que eu possa estar na sua vida, e trabalhar na sua vida com propósitos firmes, sérios. E você precisa exatamente saber que a minha vontade na sua vida é que precisa acontecer. Você precisa estar cheio da minha vontade. Você precisa estar cheio do meu querer. Você precisa saber que eu estando em você, já não vai ser mais você que vive, mas eu vou viver você. E a vontade será não mais sua, será nossa. Esse é o propósito. Ele deixa claro também ainda em Efésios que haver o mesmo sentimento de Cristo se esvaziar e nossas vidas estarem vazias é porque também há uma grande finalidade. E eu quero ler com vocês, são 3 versículos apenas, e caminhar para o final. Efésios 2,4. Completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Você só vai conseguir manter essa unidade, olhar para o seu irmão, amá-lo, e realmente estar disposto a vê-lo como membro do corpo de Cristo, a se importar com Ele, a entender mais Ele. Quando houver no seu vazio todo o preenchimento do mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Aí a gente vai conseguir entender o que é realmente ter todos o mesmo pensar. Viverem todos o mesmo amor. Estarem todos unidos com o mesmo ânimo. Estarem todos pensando a mesma coisa. Nada fazer para que a glória venha para você, mas para que a glória seja do Senhor, em comunhão com os nossos irmãos. A gente vai entender que nós não somos melhor do que um do que o outro, nós somos iguais. A gente vai conseguir perceber que no momento que eu olho para você, eu estou olhando para mim. No momento que você olha para mim, você está olhando para você. E tudo isso começa porque ele decidiu se esvaziar. E quando ele se esvazia e vem cheio de amor para nós, Paulo identifica isso e diz: eu quero que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E quando isso houver, quando esse vazio acontecer, vocês vão entender que eu serei em vocês o preenchimento que vocês precisam. E vocês vão, a partir desse momento, ter uma vida com outra dinâmica, ligada ao seu próximo, que está no corpo de Cristo Jesus. Amém, queridos? Que o Espírito Santo diz nesta manhã para nossas vidas: a cruz não ficou vazia à toa. O túmulo não ficou vazio à toa. E que, para que eles ficassem, ele esvaziou-se primeiro. E que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e pedir a Deus que nos encha com esse sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual o sentimento? De amor. Para que a gente possa viver uma igreja viva, para que a gente possa viver uma igreja metodista em Botafogo realmente fazendo a diferença. Se dói em mim, dói em você. Se dói em você, dói em mim. Se você está triste, eu estou triste. Se você está alegre, eu estou alegre. Se você precisar caminhar 3 quilômetros, eu me disponho a caminhar ainda mais com você. Porque há em mim o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus de amor. E que esse sentimento me leva a um caminho, à unidade do Espírito, no vínculo da paz, na minha comunhão com você, na minha comunhão com Cristo. Aí a gente vai no início. Sabe o vazio que existe em você? Ele vai ser preenchido totalmente de Deus, por Deus. Sabe aquilo que você está muito cheio, que não é de Deus? Esvazie-se disso e permita ser cheio de Deus na sua vida. Os músicos podem vir? Sentir-se vazio de perspectiva, de coisas que você precisa, no sentido de galgar coisas. É muito simplório mesmo. Nesta manhã, o Espírito Santo ministra os nossos corações, dizendo que o pior e mais relevante vazio é o vazio que o homem tem de Deus. E quando o homem está vazio de Deus, ele não consegue enxergar no próximo o que o próximo é, na sua vida, na vida da igreja. Precisamos nos esvaziar e pedir a Deus que nos encha.